Salve Maria Santíssima. O escândalo é um pecado mortal? Suma Teológica, questão sobre o escândalo, questão 43, artigo 4. O escândalo é um pecado mortal? Quanto ao quarto, assim se procede. Parece que o escândalo é um pecado mortal. Com efeito, todo pecado contrário à caridade é um pecado mortal, como foi dito acima. Ora, o escândalo é contrário à caridade. Logo, o escândalo é um pecado mortal. Além disso, pecado mortal é o único pecado que merece a pena da condenação eterna. Ora, o escândalo é punido com a pena da condenação eterna. Quem escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que ele pusesse uma pedra de moinho no pescoço e o precipitassem no fundo do mar. Diz o Evangelho de Mateus, Jerônimo explica que é muito melhor receber pela culpa uma pena curta do que ser entregue aos tormentos eternos. Logo, o escândalo é um pecado mortal. Ademais, todo pecado que se comete contra Deus é pecado mortal, porque somente o pecado mortal afasta o homem de Deus. Ora, o escândalo é um pecado contra Deus. Com efeito, o apóstolo diz: ferindo a consciência fraca de vossos irmãos, é contra Cristo que vós pecais. Logo, o escândalo é sempre um pecado mortal. Em sentido contrário, induzir alguém a pecar, venialmente, pode ser um pecado venial. Ora, isso se refere à razão do escândalo. Portanto, o escândalo pode ser um pecado venial. Respondo. Já foi dito que o escândalo implica certo impulso pela qual alguém se dispõe para a queda. Por esta razão, o escândalo passivo pode ser às vezes um pecado venial, quando só tem um impulso, por exemplo, quando depois de uma palavra ou de uma ação desordenada do outro, alguém experimenta um movimento de pecado venial. Mas às vezes, o escândalo é pecado mortal quando o impulso comporta também uma queda. Por exemplo, quando alguém de uma palavra ou uma ação desordenada do outro chega até o pecado mortal. Quanto ao escândalo ativo, se acontece por acidente, pode ser às vezes pecado venial. Por exemplo, quando se comete um pecado venial ou então um ato que não é em si um pecado, mas tem uma aparência de mal, com uma ligeira falta de discrição. Mas às vezes é pecado mortal, seja quando o ato cometido é pecado mortal, seja quando se despreza a salvação do próximo, a ponto de não se abster para preservá-la do que causa prazer. Se o escândalo ativo acontece por si, quando, por exemplo, tem-se a intenção de levar o outro a pecar, se for para levá-lo ao pecado mortal, o escândalo é pecado mortal. Da mesma forma, quando se tem a intenção de induzir o próximo ao pecado venial cometendo um ato que é pecado mortal. Mas se tem a intenção de induzir o próximo ao pecado venial, cometendo um pecado venial, o escândalo é pecado venial. Isso responde claramente às objeções.